Que a paz, a graça e uma semana abençoada acompanhem o dia de cada pessoa que sintonizou nesta jornada de conhecimento. E, para começar a nossa imersão de hoje, eu quero propor um cenário para a gente pensar. Ah, claro. Manda lá. Imagina uma caminhada exaustiva pelo deserto. Tipo, mais de 1.500 quilômetros. Uma jornada de meses para finalmente voltar para casa que foi roubada da família, sei lá, há uns 70 anos. Nossa, é muito tempo. É uma vida inteira de exílio. Exato. Durante décadas, a promessa desse retorno foi a única coisa que manteve a esperança do pessoal viva. Mas quando a poeira finalmente baixa e a antiga pátria surge no horizonte, não tem um paraíso esperando por eles. É, não tem mesmo. O que existe é um cenário quase pós-apocalíptico, né? Sim. Terra arrasada, uma infraestrutura totalmente em ruínas e um silêncio meio fantasmagórico. E deve ter sido um choque de realidade brutal. A história nos mostra que quando o Império Babilônico invadiu aquela região lá em 586 a.C., O famoso ataque de Nabucodonosor. exatamente, eles não apenas levaram a população como cativa. Foi uma política de terra arrasada mesmo. Eles destruíram os terraços agrícolas nas montanhas de Judá, derrubaram muros, queimaram os portões. Não sobrou pedra sobre pedra. Quase isso. Então, quando a libertação finalmente acontece, lá sob o domínio do persa Ciro, o cenário que os retornados encontram é de devastação absoluta. A natureza selvagem já tinha retomado o controle, sabe? O solo estava duro como pedra. E é exatamente por essa paisagem aí, cheia de destroços físicos e emocionais, que a gente vai caminhar na nossa análise de hoje. Temos em mãos um material muito fascinante sobre o Salmo 126. Ah, esse texto é riquíssimo. Demais. Nossas fontes classificam esse salmo como um cântico de peregrinação e um consolo para os que choram. Mas a nossa missão aqui não é só ler um poema antigo. A gente quer desvendar a psicologia da resiliência humana escondida nessas linhas. É entender como que uma comunidade inteira processa o choque da libertação batendo de frente com aquela agonia de tipo ter que reconstruir uma civilização inteira do zero. Essa é a tensão central da nossa imersão, porque o cérebro humano lida muito mal com essa dualidade, né? A gente quer que a ausência do problema signifique o fim da dor. Com certeza. Mas para entender como essa comunidade arrumou coragem para o futuro, as nossas fontes mostram que o texto nos força, primeiro, a olhar para uma lembrança muito específica do passado. Sim, a discussão começa focando na euforia inicial daquela libertação, porque não dá para pedir forças para continuar sem antes lembrar por que vale a pena lutar. É o combustível deles. Exatamente. O poema recorda, nas palavras do texto, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É uma alegria tão absurda que parece mentira. É uma experiência avassaladora, né? E a analogia do sonho é perfeita. Sabe quando a pessoa deita para um cochilo à tarde? E acorda no escuro sem saber nem o próprio nome. Isso é uma desorientação enorme. Agora, a gente pega essa sensação e escala para o nível de uma nação inteira que acabou de ter o seu destino revertido de forma milagrosa. A alegria é tanta que a mente dá uma tela azul. E o impacto foi tão massivo que até as nações vizinhas, os povos de fora, olhavam para aquilo e diziam que grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aquela nação virou tipo um testemunho vivo. Mas, lendo as fontes, tem um detalhe fascinante que eu acho que muda tudo. Ah, você está falando da variação textual dos manuscritos do Mar Morto. Sim. Isso me pegou muito de surpresa. O que exatamente eles descobriram ali? Então, as versões alternativas apoiadas por esses manuscritos sugerem uma tradução um pouco diferente de como quem sonha. Em vez de sonho, a tradução seria como homens restaurados à saúde. Uau! Isso transforma a metáfora completamente. Tira aquela ideia de um estado de transe mental e traz para uma cura física real e palpável, né? Exato, traz para o corpo. Porque o exílio não era só um problema geográfico. Ele era sentido como uma doença terminal consumindo a nação. Então, voltar para casa foi a cura milagrosa de um paciente desenganado. Isso me faz pensar num caso de uma febre altíssima. Imagina um instante em que uma febre muito forte finalmente cede. O suor esfria, a temperatura cai e o alívio é tão repentino que o corpo mal consegue processar.
A fase crítica acabou. O paciente sobreviveu. Pois é. Mas aí a pessoa tenta levantar da cama no dia seguinte e as pernas falham. Ela está viva, mas está muito fraca. E aí, me surge uma dúvida. Como essa memória coletiva de uma cura milagrosa serve como uma âncora psicológica quando a comunidade percebe que a recuperação total ainda vai demorar? Essa é a grande questão que nos leva ao verso 4 do poema. A euforia da febre quebrada dá lugar à constatação de que o corpo, ou no caso a terra, ainda está muito fraco. E aí eles fazem aquele apelo que parece até contraditório. O texto diz: "Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe." Mas vem cá, se eles acabaram de celebrar nos primeiros versos que Deus já restaurou a sorte deles, por que estão pedindo uma nova restauração? Porque voltar para casa foi só o primeiro passo. O passado foi glorioso, a doença do exílio foi curada, mas o presente exige uma intervenção nova. O milagre do resgate precisava ser seguido pelo milagre da sobrevivência diária. Entendi. É a diferença entre ser resgatado do hospital e estar realmente curado, pronto para correr uma maratona. Perfeito. A liberdade jurídica eles tinham, mas a economia não existia. Sem uma nova injeção de vida, eles iam morrer de inanição. E aí entra a imagem das torrentes no Neguebe. Explica um pouco dessa geografia pra gente, porque as fontes dão um peso enorme para esse detalhe. É fundamental. O Negueb é uma região árida, um deserto severo no sul de Judá. Na estação seca, quase não tem água por lá. É uma terra rachada, com canais completamente vazios. Canais que não servem para nada na seca. Exato. Mas sob as chuvas fortes que caem lá no norte durante o inverno, a água escorre com muita violência. E, de repente, esses canais secos no deserto transbordam num piscar de olhos, trazendo água, lama e vida instantânea. Ah, então eles estão pedindo exatamente isso. A gente está seco, precisamos de uma tempestade que venha de fora para trazer vida para esse lugar abandonado. Isso mesmo. Uma intervenção repentina e poderosa. Só que, parando para pensar, isso é um ato muito passivo, não é? A pessoa fica ali no deserto esperando a água cair do céu. Só que a reconstrução real de uma nação não acontece de braços cruzados. Não mesmo. E é por isso que o poema dá uma virada brusca logo na sequência. O texto abandona essa metáfora climática de esperar chuva e entra numa metáfora agrícola. É a hora de colocar a mão na terra. E é aí que entra a parte famosa do texto. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto lança a semente, voltará com alegria trazendo os feixes. Isso, e o contexto histórico aqui é brutal. A gente mencionou que a terra estava negligenciada há décadas, né? Sim, o solo duro que a natureza retomou. Pois é, trabalhar aquele solo sem nenhum maquinário, usando só ferramentas primitivas de madeira ou ferro enferrujado, era uma tarefa quase impossível. E desesperadora. Então o chorar não é só poesia, é dor de verdade. É agonia física e emocional. Imagina tentar fazer avançar uma nação, plantar comida, num cenário de ruínas puras, com o corpo ainda fraco do exílio, o risco de gastar sementes que poderiam ser comidas agora, apostando numa colheita futura, e esmagava o emocional de qualquer um. Nossa, jogando a própria janta na terra morta. É uma imagem muito visceral. Caminhar, chorar, jogar as sementes tudo ao mesmo tempo. E isso me leva a uma reflexão meio provocativa sobre o processo. Diga. Se a terra estava tão dura pelo tempo, endurecida feito pedra, seria possível interpretar que as próprias lágrimas desse agricultor exausto funcionam como a primeira água a regar a semente? Olha, essa é uma analogia belíssima e faz todo sentido com o que as fontes discutem. Em vez de invalidar o trabalho, as lágrimas fazem parte dele. A dor é parte integrante da futura alegria. Valida a dor do processo, né? O trabalho não é inútil só porque está doendo horrores. O choro e o avanço caminham juntos. A pessoa não senta para chorar, ela sai andando e chorando. Perfeito. A persistência inabalável de continuar trabalhando nesse cenário frustrante era a única garantia de que haveria colheita, que nesse caso simbolizava mais pessoas retornando à terra em fé e a sobrevivência da comunidade. E essa metáfora de semear e colher acabou ganhando o mundo depois, certo?
As fontes conectam isso com o texto bíblico de forma muito mais ampla. Sim, virou uma linguagem universal. Os cristãos adotaram isso amplamente. O apóstolo Paulo fala muito sobre plantar e colher em Gálatas 6, por exemplo, e o próprio Jesus usou a semeadura o tempo todo. Verdade, tem aquele capítulo 13 de Mateus. Exato. Jesus fala sobre espalhar a mensagem do reino usando exatamente essa figura do semeador. O esforço laborioso, a rejeição e as lágrimas são parte do trabalho de plantar algo que vai gerar alegria mais tarde. Muito interessante. Então, para a gente recapitular e amarrar toda a jornada de resiliência traçada nos textos de hoje, Ela começa com a alegria estonteante de um resgate passado, aquele sonho ou a restauração da saúde, como vimos nos manuscritos. sim, o segundo passo é o choque de realidade, o reconhecimento da aridez do presente, aquele Negueb seco, onde o corpo está curado, mas ainda muito fraco. E culmina com a aceitação do trabalho agonizante, mas esperançoso. Semear com lágrimas no solo duro para colher com alegria lá na frente. E olha, é impossível não conectar essa sabedoria milenária à vida moderna de quem nos escuta. Todo mundo passa por períodos de Negueb seco. Com certeza. Momentos de paralisia e aridez. Pois é. E muitas vezes a gente se vê diante de campos completamente negligenciados nas nossas vidas. Pode ser, sei lá, reconstruir uma carreira depois de uma crise, tentar recuperar os laços de uma família, ou até a saúde mental mesmo. É aquele esforço que parece que não dá fruto imediato e só traz exaustão. Exatamente. A gente joga semente e parece que o solo é asfalto, e aí fica um pensamento final bem provocativo para quem está acompanhando essa imersão hoje. A gente vive numa cultura que exige colheitas instantâneas, não é? Ah, o tempo todo. A fuga do desconforto é a regra número 1 hoje em dia. Mas e se a nossa recusa em semear com lágrimas for o exato motivo de não experimentarmos os feixes de júbilo? Se a gente foge da dor de reconstruir, a gente fica sem a colheita. É o preço da resiliência. Sem a dor do plantio, o campo continua sendo só ruína. Será que estamos dispostos a caminhar chorando pelo campo inclemente do nosso próprio presente, se soubermos que essa é a única forma de garantir a colheita no futuro? Fica a reflexão. O milagre da chuva não isenta ninguém de cavar a terra. Deus abençoe todos os ouvintes. Deus abençoe todos os ouvintes.